Qual é o estilo de profissional que você quer manter ali? Porque no final do dia isso impacta muito a escolha. E quando a gente fala de resultado, cultura, transformação, tudo isso no final do dia é sobre pessoas. Então, ou a gente tem um olhar genuíno para esse tema, como me parece muito ser aqui o Daci, ou a gente vai ter resultado a custo do quê? A saúde mental das pessoas, de repente? Então, é um olhar fundamental e as pessoas percebem qual é a forma que a mudança está sendo orquestrada na organização. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, mas essa altura, né, você já tá maratonando o RH Cast, você já me conhece. Eu sou CEO da People Company, também da People Academy, que é uma escola que desenvolve profissionais de RH. Hoje a gente vai falar sobre gestão da mudança e para isso eu trouxe duas pessoas para compartilhar um pouco de parte conceitual, teórica e prática ao mesmo tempo, de vivência coordenada e outras não tão coordenadas, sobre o processo de gestão da mudança, e a gente vai conhecê-las agora, que é a Silene e a Ju, sejam muito bem-vindas. E para entender o contexto delas, é importante que elas se apresentem. Então, Ju, você começa pra gente? Com certeza. Primeiramente, obrigada, Jé, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Juliana, trabalho com gestão da mudança no Itaú. Comecei minha carreira por lá também, no RH. Nesse meio tempo, me apaixonei pelo universo de transformação, tecnologia, fiz minha migração de carreira e estou aqui para compartilhar um pouco mais com vocês sobre esse universo de gestão da mudança. Muito bom. Você fica dentro do RH hoje, Ju? Hoje não, eu fico no universo de tecnologia. De tecnologia, isso. Legal, massa, muito bom. Silene, seja bem-vinda, se apresenta pra gente. Super obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Silene, tenho uma carreira extensa aí em recursos humanos. Nos últimos anos eu passei por empresas de bens de consumo, passei pela Nike por 6 anos, Sephora 8 anos e agora há quase 3 anos na Adidas, sempre na área de recursos humanos, liderando todos os subsistemas da área. São contextos completamente diferentes ou eles têm alguma semelhança, assim, de business? Olha, como a gente trata direto com o consumidor final, eu diria que são contextos bastante semelhantes, mas culturas bem distintas. Legal, muito bom. Então, para a gente começar aqui, né, antes de falar da parte prática, é importante a gente falar do conceitual, né, Ju? Especialmente para RH, gestão da mudança, ele não é um tema que é extremamente convencional. Eu costumo dizer que mudança a gente está vivendo o tempo inteiro, né, especialmente na condição de mundo que a gente vive agora, mas isso como metodologia, de forma intencional e bem direcionada, não é algo que é extremamente comum, especialmente no RH. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, né, o que é gestão da mudança e quais são as metodologias que a gente consegue enxergar nesse processo? Boa, Jé. Eu gosto sempre, antes de falar do que é gestão da mudança, trazer um pouco do contexto que a gente vive, né? As empresas, para elas se manterem competitivas, elas precisam se transformar. E a gestão da mudança vem muito nesse tom. Então, desde o planejamento da mudança, a melhor forma de comunicar as pessoas para que elas estejam preparadas para essa transformação, a execução dela e o acompanhamento. A gestão da mudança vem com um método para garantir que, no final do dia, a mudança seja bem-sucedida, atinja ali seus objetivos e sem sofrimento pelo caminho com os colaboradores. Quando a gente fala de método, existem vários. Eu brinco que gestão da mudança é uma caixinha de ferramenta e que a gente pode falar ali do Adcar, do Influence Model, da McKinsey, do Reduce, mas o mais importante é esse olhar humanizado para a transformação. Dentro desse contexto, como é que a gente consegue direcionar quem está ouvindo sobre a melhor metodologia? Existe melhor metodologia para o contexto X, Y? Como que você direcionaria isso hoje? Boa. Quando a gente fala de uma mudança em que a gente tem stakeholders muito apegados ao estado atual, o ideal é começar rompendo barreiras, por exemplo. Então, se você identificou que o seu público tem muitas barreiras em relação à mudança que você quer fazer, o ideal é você usar um Reduce, por exemplo, porque cada letra ali significa uma barreira. Então, seja a barreira de distância, a mudança, o apego ao estado atual. Ou, por exemplo, se você tem um time ali que nunca trabalhou com gestão da mudança e tem uma mudança simples, como a mudança de uma ferramenta, você pode usar o Adcar, que é muito mais disseminado, tem muito conteúdo online, e aí as pessoas começam quase que a linha de entrada ali para o tema de gestão da mudança e funciona muito bem. Muito bom. Você já fez alguma mudança dentro do contexto de RH e qual que você usou? Eu já usei o Adcar, já usei o Reduce. Depende do objetivo, da onde você quer chegar? Exato. E do momento que as pessoas que vão passar por essa mudança estão vivendo. Então, a gente, sempre ali uma caixinha de ferramenta e eu vou escolhendo a melhor para aquela situação.
Muito bom. Silene, queria que você comentasse de forma prática, né? Algumas mudanças que você fez aí já ao longo da sua trajetória. A gente vai falar de algumas delas ao longo da nossa conversa aqui. Mas eu queria que você começasse falando sobre a influência do RH, sobre o que o RH fez e como ele participou da mudança, por exemplo, recente agora da Adidas, do CD próprio para um CD de fornecedor, né? Como é que foi conduzir isso dentro dessa organização? Muito bom. Então, em primeiro lugar, é importante dizer que essa foi uma decisão de negócio. Decidiu-se que era mais interessante a gente mudar do modelo de CD próprio para o que a gente chama de 3PL. Então, foi encontrado um fornecedor, um vendor, para nos prestar esse serviço. E aí foi desenvolvido todo um projeto pela área técnica, pela área de supply chain. Mas, obviamente, que a gente está falando de mudança, uma mudança muito importante, sair da cidade de Embu, que fica no estado de São Paulo, para ir para a cidade de Extrema, que fica no estado de Minas Gerais. Super complexo, em torno de 500 pessoas que seriam impactadas. Então, não foi fácil. E foi neste momento, quando a gente recebeu o sign-off, quando foi assinada a mudança definitiva, a gente começou a trabalhar, então, em conjunto. Não foi um trabalho de recursos humanos, ou de supply, ou de finanças, foi um trabalho realizado a muitas mãos, e para isso foi necessário que a gente estivesse muito alinhado sobre qual era o objetivo final, qual era o outcome que a gente queria desse projeto. E aí, você tem que tomar decisões. Como você está falando de um projeto que envolve uma empresa, né? A gente está falando 500 pessoas, é uma empresa de médio porte. Famílias, né? Eu acho que você pode tomar algumas decisões. Eu não conto nada para ninguém, enquanto vou desenvolvendo o projeto, e lá na frente, em 2 anos, as pessoas descobrem que elas não vão mais ter um trabalho, ou eu, desde já, corro o risco de contar para todo mundo, de dizer o que está acontecendo e, no meio do caminho, perder as pessoas. E aí eu acho que é essa decisão que você precisa tomar. E foi assim que a gente fez. A decisão que a gente tomou foi que a gente ia correr o risco, mas que a gente ia respeitar as pessoas que estavam envolvidas no projeto, no processo. Então, com 2 anos de antecedência, nós fomos a público contar para todos os funcionários que em 2 anos a gente estaria mudando. E que a gente não ia poder levá-los. Porque a gente ia deixar de ser o empregador do CD. Então, foi um momento bem interessante. Bem interessante. Mas que a gente se saiu muito bem sucedido desse momento. E nesse processo de mudança, assim, qual que você entende que foi o maior desafio? Porque vocês optaram por correr um risco de comunicar, de conduzir a mudança com a participação das pessoas. O que você enxerga que foi o desafio desse processo? O desafio, assim, foi entender. Primeiro, a gente precisou mapear quem eram os grandes influenciadores, as pessoas que poderiam ser promotoras da mudança, e quem eram as pessoas que poderiam ser detratoras da mudança. Ambos precisavam ser envolvidos, com estratégias diferentes. Também a gente sabia que algumas pessoas a gente não podia perder, porque elas eram críticas para o sucesso do projeto. Então, como é que a gente engaja e retém essas pessoas? Então, não poderia perder durante aqueles 2 anos ou em nenhum momento? Durante os 2 anos de transição. Então, a gente teve que mapear quem eram, como eu falei, os influenciadores, os promotores, os detratores, as pessoas que eram críticas para o sucesso do projeto ao longo dos 2 anos, as pessoas que a gente gostaria que continuassem conosco. E aí, a partir daí, a gente começou a planejar pacotes de retenção para cada um desses públicos. E a gente começou, aos poucos, ir envolvendo essas pessoas. Então, primeiro falamos com todos os gerentes do CD, depois falamos com todos os supervisores do CD, depois chegou o grande dia onde a gente foi contar para as 500 pessoas o que ia acontecer. Então, o diretor do CD foi ao palco, eu estava lá, os HR managers estavam lá também para dar apoio. A gente contratou uma equipe de psicólogos e montou sessões, né, onde as pessoas, depois da conversa, depois de saberem, poderiam ir conversar com o psicólogo, porque a gente imaginou que as pessoas ficariam muito emocionadas, porque elas tinham a Adidas como a casa delas,
como a família delas. A gente fez, depois que teve o anúncio para todos, eles saíram em pequenos grupos também, com seus gestores diretos, para falar, para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Então, esse momento, o momento da comunicação, ele foi crítico. E a gente não sabia... Mas você já tinha um plano. A gente tinha tudo planejado. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tratar cada grupo? Sabendo que todos os grupos, todas as pessoas seriam tratadas com o máximo respeito possível. Então, mas contar para todo mundo foi bem crítico. O que você vê de técnica nesse case, Ju? Eu já consigo identificar aqui um pouco de questão comunicacional, né? Assim, de ter clareza na comunicação, de saber aonde quer chegar. Então, entender o ponto A e o ponto B é super importante para uma mudança se sustentar. Mas o que mais você consegue encontrar, assim, nesse case? A primeira coisa que eu estava pensando, já é uma dúvida muito comum, que é a diferença entre gestão de projeto e gestão da mudança. Esse case deixa tudo muito explícito, porque se você fosse fazer só a gestão de projeto ali, você faria simplesmente a mudança, comunicaria todo mundo no final, quando você tivesse atingido ali o seu prazo, o seu orçamento, a sua meta, e pronto. Então, isso seria a parte da gestão desse projeto. Eu vejo uma gestão da mudança muito estruturada, porque desde o planejamento teve esse viés humano. Então, como a gente vai comunicar essas pessoas da melhor forma? Como nós vamos prepará-las para esse processo, que vai sim ser um processo difícil. As pessoas enxergam a Adidas como a casa delas. Olha a criticidade disso. Então, um planejamento de comunicação, um acolhimento dessas pessoas. Pelo que eu vi aqui da CIE, imagino que tenham tido fases, né? Então, tinha um ponto A, o ponto A linha, o ponto A, 2 linhas, enfim, várias etapas. Então, quando a gente distribui essa mudança em mini etapas, isso facilita muito o processo. Ter o RH próximo, ter stakeholders muito bem mapeados, quando ela falou ali dos detratores e dos promotores, isso é fundamental na gestão da mudança. Você saber quem está ali com você na mudança, quem vai ser quase que um embaixador junto com você da transformação que você precisa fazer. E os detratores também, porque por vezes eles são fundamentais ali na transformação. Nem que seja o controle deles, né? Assim, controlar os detratores é importante para essa mudança bem-sucedida, né? E ouvi-los, porque às vezes eles trazem barreiras que a gente, como gestor da mudança, a gente não está conseguindo enxergar, porque nós não somos os impactados. Eu já participei de mudanças em que, ao ouvir o detrator, eu identifiquei uma barreira essa que eu poderia romper. Então, ele tinha um ponto que era super relevante para a mudança acontecer. E aí, ouvindo esse detrator, ele deixou de ser um detrator. Então, acho que essa parte, assim, foi fundamental. Imagino que tenha sido parte do sucesso da mudança que eles fizeram por lá. Muito bom. Uma coisa que eu acho que a RH vive muito, e atualmente a gente tem vivido, é a mudança de cultura, né? Então, transformação cultural. Dentro desse contexto, você entende que dá para aplicar a gestão da mudança ou é gestão de projeto? Né? A cultura se encaixa onde, tecnicamente falando? Totalmente dentro de gestão da mudança. Acho que, por vezes, a gente trata a cultura como se fosse uma entidade ali, né? Mas o que é cultura? Poxa, é o comportamento das pessoas daquela organização. O que elas acreditam? Quais são os valores? O que elas aplicam no dia a dia? E aí, quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente fala de gestão da mudança. Tem ali um dos métodos que eu gosto muito quando é uma mudança cultural, é o Influence Model. Que ele diz de forma rápida aqui, a mudança de comportamento ela só acontece quando a gente passa por 4 etapas. Então, a primeira é a gente entender o porquê daquela mudança, ver valor naquela mudança. A pessoa que está passando por esse processo, Exato, né? a pessoa impactada pela transformação. Okay. Então, por que a empresa vai mudar? Como isso me impacta? Qual que é o valor que isso agrega para o meu dia a dia? Uma vez que a gente já passou por isso, deixou muito claro os motivos dessa mudança, é fundamental que ela esteja preparada para essa mudança. Como ela se capacita? Quais são os 4, então? Primeiro é consciência, ela está entender o porquê da mudança. O segundo é ela olhar para o lado e ver as pessoas mudando. Sabe aquela mudança que você vê na empresa que fica só no mundo da teoria? Todo mundo fala sobre aquilo, mas quando você olha seu líder, quando você olha seus parceiros, você não vê aquela mudança acontecendo na prática. Então é muito importante, na gestão da mudança, você promover o que a gente chama de modelo exemplar. Garantir que as pessoas estão mudando de fato, trazer embaixadores, stakeholders que promovem essa transformação. A terceira é preparar a pessoa para a mudança. Então, ela ter trilhas ali de capacitação, ela estar habilitada
para essa mudança. E a última são os mecanismos formais. Então, sejam metas, sejam ferramentas, de alguma forma você assessorar essa transformação para que ela aconteça na prática e não fique ali no mundo da teoria. Que seria onde a gente quer chegar? Seria nesse sentido? Tipo, o marco da mudança? Exato. Com esses 4 pilares, você consegue mudar ali a cultura, a forma que a pessoa age e, consequentemente, ter sucesso na sua mudança. Muito bom, muito bom. Silene, queria te ouvir agora dentro de um outro exemplo, né? Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre cultura, agora com a Ju, a gente falou sobre uma mudança numa estratégia de negócio que impactou o RH e que ele foi envolvido. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre mudanças de CEO, né? Você já passou por isso mais de uma vez aí na sua trajetória. E para quem passou, vai passar ou está passando por um processo de mudança como esse, que não necessariamente é declarado, conversando com a Silene, eu estava falando com ela, tem mudanças que são declaradas, né? A gente vai mudar, vai ter um processo, a gente vai viver isso aqui junto, tem um método. Tem mudanças não, que a gente vai acontecer ali e a gente precisa fazê-la fluir independente de ter metodologia, né? Nesse caso, assim, como foi a condução desse processo de mudança? Muito boa pergunta. Eu já passei por isso algumas vezes na minha carreira em empresas diferentes. E elas são similares de certa forma, mas sempre com alguma diferença. É porque tem muito a ver com a cultura da organização. E às vezes você muda o CEO, mas você quer manter a cultura da organização. Às vezes você muda o CEO, mas porque você quer trazer uma transformação cultural também. Então, acho que isso também é muito importante, está muito claro desde o princípio. Claro para o CEO, o que são aquilo que é não negociável, aquilo que ele precisa manter e aquilo que ele precisa mudar. Claro para o RH, que vai apoiá-lo nesse processo, da mesma forma. E claro para todo mundo que é a primeira linha de reporte para ele. Então, nas minhas experiências, primeiro de novo, o momento da comunicação. Quando a gente comunica que um CEO está se retirando e o outro está assumindo, como a gente faz as pessoas entenderem a razão disso, o que foi que aconteceu, porque é importante, as pessoas precisam ter clareza, para que elas não imaginem coisas, né? O que foi que ele fez de errado? Será que o meu emprego está em risco agora? Ele vai chegar, vai trazer o time dele. Então, toda e qualquer mudança, no meu ponto de vista, gera muita insegurança. Então, quanto mais você comunicar, melhor. Então, clareza de qual a razão da mudança e que consequências essa mudança traz. E aí, eu também acredito muito na transparência. Eu acho que a gente precisa ser, tanto quanto possível, transparente. Óbvio que tem informações que a gente não pode dizer, não pode comunicar, mas tudo que for possível, a gente precisa fazer. Ainda que as notícias não sejam boas, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que o mal a gente faz de uma vez só. E o bem a gente faz em doses, como homeopáticas. Então, você vai tirar um band-aid, você tira de uma vez só que vai doer menos. Vai doer, mas vai doer menos. E vai passar mais rápido. Então, se você tem notícias não muito boas para dar, tenha coragem de fazer isso. Olhe nos olhos da pessoa e diga com clareza. E, de novo, dê a razão, porque não é resposta. Quando esse CEO chega, tem um exercício que eu gosto de fazer, que é não só no caso de um CEO, mas de qualquer líder, que a gente chama, é uma expressão em inglês, New Leader Assimilation. Então, é muito importante que quem vai trabalhar com ele entenda quem é essa pessoa e que a gente faça isso o mais cedo possível. É óbvio que ao longo do tempo, essa relação vai sendo construída, eles vão se conhecendo melhor. Mas se de cara as pessoas já saírem dali com um contrato de trabalho, por assim dizer, eu acho que é bem bacana. Então, o que eu gosto de fazer? As pessoas encaminham perguntas, qualquer pergunta a respeito daquela pessoa, qualquer coisa que ela queira saber daquela pessoa. Direcionada para ela. Para ela. Seja pessoal, profissional, enfim, encaminha para o RH. E aí o RH monta uma reunião, uma sessão com todas as pessoas, com todo o time e este líder novo, e faz como uma entrevista. E aí ele não precisa saber quem foi que perguntou o quê. Isso traz liberdade para as pessoas perguntarem o que elas quiserem, né? Isso também traz a facilidade de que ele vai responder diversas perguntas de uma vez só para todo mundo.
Então, todo mundo vai sair com a mesma mensagem. E aí, perguntas... E, inclusive, quando eu fui para a Adidas, eu pedi para fazer esse exercício. Antes de eu chegar, a pessoa de RH que ia me receber me mandou um e-mail. Eu falei, olha, no meu primeiro dia eu quero fazer esse exercício aqui. E Você estava substituindo uma pessoa. eu estava substituindo uma pessoa. E aí vieram perguntas assim do tipo, você quer saber absolutamente tudo que a gente faz o tempo todo? Jamais alguém te perguntaria isso. Ninguém né? ia me Se perguntar não fosse isso. Se anônimo, não fosse anônimo. E é uma questão mesmo, né? que faz a diferença no dia a dia. Outra pergunta que veio, você quer que a gente esteja disponível 24 horas, 7 dias por semana? E, assim, para mim foi um pouco chocante. Eu falei, não, eu não quero saber tudo que vocês fazem. Eu com certeza não vou ter tempo para isso. Eu vou confiar em vocês. E não, eu não quero que vocês estejam disponíveis para mim, porque eu provavelmente não estarei para vocês. Mas eram perguntas que eles tinham medo de que chegasse um líder talvez um pouco mais autocrático, não sei. Então eles tinham receio disso e eles queriam saber de mim. E isso quebra um gelo, sabe? E aí dali você já sai com acordos como, por exemplo, como eu quero ser contatada? Olha, eu não gosto de e-mail. Aí eu estou falando eu mesma, Silene. Se eu puder evitar e-mail, eu evito. Quer falar comigo? Entra na minha sala, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem por Teams, me liga. É o melhor jeito de me acessar. Quando a gente vai ter reuniões, que tipos de assuntos vocês precisam trazer para mim e que tipo de assunto você pode tomar uma decisão diretamente e só informar. Então, quando a gente fala de um líder, de um CEO, por exemplo, eu acho que isso é importante também. Né? O que é negociável, o que não é negociável. Né? Quando que eu vou estar disponível para você? Quando que eu quero que você esteja disponível para mim? Então, eu acho que o quanto antes a gente faz isso, mais fácil fica a transição. Né? E aí, obviamente, que ao longo do tempo as relações vão se construindo, as pessoas vão se entendendo melhor e esse contrato de trabalho ele também pode ir sendo modificado ao longo do tempo. E, obviamente, que, como eu também acredito que cada ser é um indivíduo com características completamente distintas, eu acredito muito na liderança situacional, esse líder também vai entender ao longo do tempo como que é cada pessoa com quem ele trabalha para poder agir de maneira diferente. Mas comunicação, para mim, está no centro de tudo. Com certeza. Isso me lembrou um ponto. Mais de 70% das mudanças organizacionais falham. E muito disso se deve a falhas na comunicação e incerteza. Então, uma das principais barreiras à mudança é a incerteza. Tem até um estudo muito bacana que fizeram com alguns estudantes, em que eles tinham uma prova muito importante que ia definir se eles iam ou não ficar de recuperação na universidade. E aí, para uma parte dos estudantes, eles falaram que, parabéns, vocês foram aprovados. Para uma segunda parte, eles falaram, poxa, vocês foram reprovados. E para uma terceira parte, eles não deram o retorno da prova. E para esses 3 grupos, eles ofereceram uma viagem com um desconto, com um preço, assim, irrecusável. O que aconteceu? Quem foi aprovado, comprou. Quem foi reprovado, também comprou. Quem não tinha o retorno da prova, não conseguiu tomar a decisão. Acho que isso é um exemplo claro de quanto a incerteza impacta na ação. E quando a gente fala de gestão da mudança, a paralisia é a última coisa que a gente quer e precisa. Então, uma comunicação bem feita, próxima, clara, transparente, como a Se trouxe, é fundamental. Até porque, além de paralisar, a incerteza, a dúvida, ela abre margem para a imaginação. E imaginação é uma coisa fértil, né? Exatamente. As pessoas imaginam as coisas mais incríveis. De acordo com as crenças, as vivências e o que elas acreditam, Exatamente. os traumas que eles tiveram, enfim. E aí, assim, quando você estuda um pouquinho de neurociência, eu adoro neurociência, o que a gente aprende? Que o cérebro, ele aproxima tudo que ele considera uma recompensa. E ele afasta tudo que ele considera uma punição. Então, a gente fala, o cérebro não entende o significado da palavra não, né? Porque não é bacana. Então, quando você tem incerteza, as pessoas começam a imaginar e assim, a performance vai cair, o engajamento vai cair, a produtividade vai cair. Então, assim, pior
do que saber que alguma coisa que não é legal vai acontecer é não saber. É não saber. O cérebro ele vai encontrar mecanismos de te afastar dessa incerteza, e aí é através da imaginação. Tem pessoas que vão imaginar as melhores coisas e outras que vão imaginar as piores coisas. Normalmente, a gente imagina as piores coisas. Por quê? Porque o cérebro também tem a função de nos manter vivos, exatamente, de sobrevivência. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Tem alguns pontos que, à medida que a Silene foi falando, eu fui anotando aqui, e você acabou condensando muito bem. Eu quero só acrescentar, que eu acho que tem muito com o que você trouxe, ainda que teoricamente, Silene trouxe de forma prática, que é a questão da comunicação, dos acordos, da clareza das etapas. Então, quanto tempo vai durar? Quando isso vai passar? O que vai acontecer depois, né? Ou seja, a gente está esse momento, a gente está indo para onde, né? A questão da conexão com as pessoas, do respeito, da transparência, né? De comunicar, de dar as notícias boas e as notícias ruins, né? Eu acho que é um outro ponto interessante também. E adicionei o que você trouxe no final, que é a questão da incerteza, né? Que tem um pouco a ver com o que a gente está amarrando aqui. De modo geral, não sei se, acho que você trouxe a neurociência como referência, não sei se tem alguma questão técnica para trazer, Ju, mas essa questão do medo à mudança, a resistência à mudança, ela é quase que inerente ao ser humano. Eu entendo assim, quando eu olho e vejo mudança de modo geral, seja na vida pessoal, seja no indivíduo, seja numa organização, as pessoas resistem. Parece que é uma questão inicial, assim, É físico. É físico, quase que físico, né? De primeira a gente resiste, alguns numa medida menor, outros numa medida maior, mas o impulso inicial é de resistir. E existem questões, né, científicas, pesquisas que comprovam isso, né? Todas essas coisas que nós dissemos aqui, isso é o que de fato vai desbloquear essas barreiras na sua visão, Ju? Assim, a comunicação, os acordos, a transparência, a gestão humanizada como a se trouxe, você acha que é isso que faz com que essas barreiras sejam rompidas? Com certeza. Eu também gosto bastante de neurociência. E quando a gente fala de mudança, é muito legal isso que você comentou, porque é quase que físico mesmo, né? O ser humano ele foi se adaptando ao longo do tempo para economizar energia cerebral. Então, hoje, a gente faz uma série de coisas no piloto automático. Quem nunca precisou conferir, será que eu tirei o ferro da tomada? Mudou o caminho aqui, já... nem lembro como fazer tá dirigindo, lembra que tá dirigindo no meio do caminho. Ou a pessoa passa minutos ali rolando o feed do Instagram totalmente no modo automático, porque é confortável para o nosso cérebro. Quando a gente fala de mudança, isso exige um planejamento. Você vai sair ali do seu piloto automático. E aí você ativa o seu córtex pré-frontal. Isso é desconfortável, é fisicamente desconfortável. Então, você precisa, como gestor da mudança, se preparar. Obviamente, gente, toda mudança vai trazer ali uma curva de redução de produtividade, vai trazer ali um pouco de medo, de resistência, mas utilizando a metodologia correta, e até tem estudos que mostram, né, que utilizando os métodos certos de gestão da mudança, você pode ter até 7 vezes mais resultados durante uma transformação. Então, é sempre sobre ter esse olhar humano, passar por essa curva aqui de transformação, mas sair do outro lado de forma saudável, com cuidado às pessoas e atingindo os objetivos, principalmente. Tem uma gestão muito humana, né, Silene? É uma questão que a gente sempre fala, quando eu converso com você nos seus exemplos, eu vejo muito isso dentro do seu discurso. Todas as mudanças que você passou, você sente que isso foi um elemento fundamental? Esse seu toque mais humanizado nesse processo é o que trouxe sucesso também? Eu acho que isso traz muito sucesso, mas eu também preciso dizer que nem sempre foi assim na minha vida, né? Porque como eu falei, eu tenho uma jornada de RH de muitos anos e as empresas nem sempre valorizaram isso. Então, por mais que eu tenha um estilo mais humanizado, por assim dizer, nem sempre eu estive em companhias que me permitiram fazer isso. Mas já de vários anos para cá, eu tenho visto isso um crescente, sabe? Mais e mais preocupação com como é que a gente trata as pessoas. Então, eu não tenho dúvida de quando você olha para alguém, olha no olho e entende que é um ser humano, que ele tem aflições, ele tem desejos, aspirações, tem dúvidas, que o óbvio para mim não é o óbvio para o outro, né? Quando eu me coloco no lugar do outro e depois eu volto para o meu lugar e entendo como ele gostaria de ser tratado e não como eu gostaria de ser tratada,
Eu gosto de dizer que é muito importante a gente ter empatia, mas eu gosto ainda mais de falar sobre compaixão no ambiente de trabalho. E para mim, eu defino compaixão como empatia mais ação. A gente entende o que o outro está sentindo, mas a gente tem um ímpeto, uma vontade, um desejo muito forte de fazer algo pelo outro, né? De apaziguar aquela dor. Eu acho que quando a gente faz isso, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. E o desafio é desenvolver as lideranças para isso também. Exatamente. Você tem que conscientizar. Tem que conscientizar as pessoas que não adianta a gente passar como um trator. Eu posso fazer uma mudança passando como trator em cima de todo mundo? Posso. Muitas companhias fazem, inclusive. E muitas delas têm sucesso. Mas qual é o legado que você deixa? Como que você é lembrado? A gente estava falando, inclusive, sobre isso um pouco antes de começar o podcast aqui, né? Qual que é a cultura que aquela empresa quer prezar? Qual é o estilo de profissional que você quer manter ali? Porque no final do dia isso impacta muito a escolha. E quando a gente fala de resultado, cultura, transformação, tudo isso no final do dia é sobre pessoas. Então, ou a gente tem um olhar genuíno para esse tema, como me parece muito ser aqui o Daci, ou a gente vai ter resultado a custo do quê? A saúde mental das pessoas, de repente? Então, é um olhar fundamental. E as pessoas percebem qual é a forma que a mudança está sendo orquestrada na organização. Muito bom, Ju. E para fechar, eu quero pegar um pouco do que a Silene trouxe, do que você trouxe aqui para finalizar. Às vezes as mudanças dão certo. Às vezes as empresas chegam onde elas querem chegar. Mas uma pergunta que eu sempre faço quando as pessoas usam esse tipo de justificativa é: o quanto de sangue está no meio do caminho? Né? Porque acho que às vezes as empresas de sucesso, os CEOs ou as CEOs de sucesso, que muita gente admira e que levam a empresa a patamares gigantescos, a gente não está olhando para o legado, né? Eu acho que é um pouco do que você trouxe aqui, mas o que a gente está fazendo com as pessoas no meio do caminho? Né? Eu acho que a gente tem opção agora com ferramenta, com conhecimento, com plataformas. Tem a Zen Club, inclusive, que é um dos nossos apoiadores para apoiar nesse processo. A gente tem isso muito mais diluído e conscientizado nas pessoas para falar, poxa, eu não preciso levar as pessoas arrastando nesse caminho. Existem outras alternativas, às vezes mais caras. Às vezes vão dar mais trabalho. A própria Silene, no exemplo dela, né, uma vez decidindo que as pessoas iam participar desse processo, olha a quantidade de coisas que tiveram que ser feitas para receber essas pessoas. Psicólogo, comunicação, o risco das pessoas saírem antes, mas é um preço que a gente precisa escolher pagar, se a gente realmente se importa com as pessoas. E entra na questão da cultura, que é o que a Ju trouxe também. Então, assim, dá para fazer? Dá para mudar independente de qualquer coisa? Dá para não ter método? Dá para não se importar com as pessoas? Dá. Vou mudar o CD de próprio para fornecedor? Vou. Mas qual é o sangue? Assim, qual que é o preço que as pessoas e as famílias envolvidas estão pagando. Então, acho que, de modo geral, tudo que a gente trouxe aqui, apesar de falar de método, de conceito, de falar de etapas, de comunicação e etc., é o quanto que a gente se importa realmente com as pessoas nesse processo. Né? Senão não vai valer a pena. Pelo menos no nosso entendimento, concordo com vocês que não vai valer a pena. Né? Para a gente encerrar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final e a rede social que vocês gostariam de ser conectadas, para as pessoas continuarem batendo esse papo com vocês. Você começa, Jo? Com certeza. Acho que, para finalizar aqui, um recado: a gente vê o mundo em constante transformação. A gente sabe que as empresas precisam se atualizar para continuarem competitivas, mas é fundamental planejar muito bem toda a mudança. Saber qual objetivo você quer atingir, qual o custo disso, seja na saúde mental das pessoas, seja para a organização, porque hoje a gente vê muita mudança pela mudança. E as pessoas, os colaboradores, eles estão cansados desse alto volume de mudança. Isso gera muita incerteza, gera prejuízos para a organização. Então, um recado: seja você oficialmente ou não gestor da mudança, tem esse olhar estratégico para as transformações que você busca fazer. E eu, particularmente, gosto muito de falar do tema, então vou deixar aqui meu Instagram, é @jufernandes, com 3 S's. Vou adorar bater papo com vocês sobre esse tema e fico à disposição. No LinkedIn você tá também, né? Sim, como Juliana Fernandes. Muito bom. Obrigada, Ju, pela sua participação. Obrigada. Selene, sua mensagem final? Obrigada. Eu acho que há muitos anos atrás eu aprendi que um líder é alguém que tem um interesse genuíno pelo ser humano. E eu continuo achando isso. Então, eu concordo super com o que a Ju acabou de falar. Eu acho que planejamento é fundamental entender o contexto.
é fundamental envolver as pessoas. Quando as pessoas se sentem envolvidas, quando elas se sentem parte da mudança, elas contribuem, mesmo que elas não concordem. Então, eu acho que quanto antes a gente puder envolver as pessoas e ouvi-las, porque elas também têm um ponto de vista, mais fácil fica o processo. E a gente consegue fazer com muito mais carinho, muito mais respeito. E no LinkedIn, você tá como Silene? No LinkedIn eu tô como Silene Rodrigues e meu Instagram é @silene.rodrigues.545. Muito bom, muito obrigada, Silene, obrigada, Ju. Quero deixar um presentinho para vocês, Oba! de benefícios, que é um cartão multibenefícios com R$ 150, vem com saldo, né, gente? Amei! Obrigada, Obrigada. gente! Vocês podem usar em mobilidade, refeição, alimentação, em mais de 4 milhões de estabelecimentos, dentro do app do iFood, mais de 320 mil lojas. Inclusive, vocês conseguem aproveitar frete grátis e cupons dentro do aplicativo, que é exclusividade do iFood Benefícios, viu? Fantástico. Se quiser levar para a empresa de vocês, eu recomendo. E quem em casa ainda não tem iFood Benefícios, é custo zero para sua empresa. Tem que aproveitar, né, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, pessoal, por estarem com a gente aqui até o final. E até o próximo episódio. Beijo, obrigada, meninas.